Vamos estender as nossas mãos sobre o Rafa, que está aqui conosco, pedindo a ação do Espírito Santo sobre sua vida, sobre o seu coração, para que tudo aquilo que ele for partilhar conosco, para que tudo aquilo que ele venha nos trazer através da palavra de Deus, possa adentrar no nosso coração, fazer morada, vivenciar o nosso coração, tudo aquilo que for partilhado, aquilo que Deus vai colocar no coração de cada uma de nós, além das palavras dele, que o Espírito Santo possa usá-lo, sendo instrumento da graça de Deus nas nossas vidas. Mãezinha do céu, nós te entregamos a vocação do Rafa, a sua vida, o seu coração, tudo aquilo que ele tem para partilhar conosco. A senhora, como mãe, possa acolher o seu coração, acolher a sua vida, roga, intercede e o abençoa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-vindo, Rafa. Olá, paz de Jesus novamente. Eu tinha comentado antes, mas teve gente que chegou depois, né? Espero que estejam todas bem, todas com as suas famílias bem, todas caminhando firmes e fortes na graça. Não sei se todas puderam ir presencialmente à missa ontem, né? Até algumas pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado aí no isolamento, né? Mas queria eu que todas vocês possam ter ido ontem à missa, né? Presencialmente. Mas quem não foi também, que tenha participado da missa ainda aqui à distância e feito ali a sua comunhão de desejo, né? Comunhão espiritual. E, Cláudio, você falou as frases dos santos e esqueceu do Santo Agostinho. Você não quer falar? É verdade, falei dos santos, esqueci da frase da partilha, né, meninas? Nós mandamos lá no grupo a fase principal, né, Su? Eu esqueci de ler aqui para vocês. São todas, né? Digamos que foi a selecionada. Tire tudo da minha vida, mas não tire a Santa Missa. Esta me leva ao céu. Então, é só para marcar o tempo, porque a minha comadre Claudete, depois ela fala que eu atraso. Então, são 20 horas e 38 minutos. Então, o meu tempo conta a partir de agora. E eu não sabia, eu não tinha reparado, mas é gravado, né? Então, às 20 horas, fica marcado aqui na gravação. Às 20 horas eu estou pensando. Depois a gente termina... Tem uma hora, né, Cláudio? Depois das 11h38, e a Claudete, precisa lembrar, né? Que ela que tomou um pouquinho do tempo aí. Então, só antes de começar, porque depois eu certamente vou acabar depois do horário, então, só indicar para vocês alguns livros. Esses livros são livros que me ajudaram muito na caminhada, alguns eu li já há muito tempo, algumas vezes, e outros li há menos tempo, todos eles muito importantes. Então, um deles, esse aqui está até desmontando, chama-se A Fé Explicada, do padre, ele é estrangeiro, Léo XIII, da editora Quadrante. É como se fosse um catecismo explicado, é uma leitura, também é um livro grosso, né? Mas é uma leitura mais simples do que a leitura do catecismo da Igreja Católica, né? Então, talvez... E aqui tem tudo, inclusive o que nós temos partilhado nesses dois encontros. Tem outro mais resumidinho e mais simples também, do padre Alberto Gambarini. Aí ele fez um resumo do que está no catecismo também, e também seria muito útil para você ler e meditar sobre o milagre da Eucaristia, o milagre da Eucaristia para você, do padre Alberto Gambarini, editora Ágape. Esse aqui é o que eu vou usar principalmente hoje, que é a missa parte por parte, do padre
Luiz Cecchinato Davasis. Tem um que eu perdi ele por aí, do padre Alírio Pedrini, que é A Santa Missa, Descobrindo o Essencial, do padre Alírio. Esse é muito bom mesmo. Esse é um pouquinho mais complicado de ler, mais chatinho, porque ele é muito detalhista. A Santa Missa, Descobrindo o Essencial, padre Alírio Pedrini, da editora Vozes. E aí, esse aqui, eu acho que a maioria de vocês vai gostar mais, mas é que não dá para ler, eu recomendo que vocês não leiam esse primeiro, mas esse vamos dizer assim, vai ser, depois de conhecer o mistério, né, conhecer o ensinamento da igreja, tem este livro do padre De Grandes, que se chama A Cura pela Missa. Então, ele faz uma abordagem do sacramento, da Eucaristia e a liturgia da missa, mas puramente no aspecto da cura. A missa, vocês já aprenderam isso, a gente tem meditado, a missa é cura também. Tem diversos aspectos da Santa Missa. E o padre De Grandes, ele vai pegar o aspecto de cura. A missa inteira tem momentos de cura, e que você pode, né, você que necessita de cura, seja cura espiritual, cura física, cura emocional, você pode e deve aproveitar as bênçãos que nós temos na Santa Missa para ser curado. Então, A Cura pela Missa, do padre Robert De Grandes, edições Loyola. Tá bem? Não dá para falar tudo o que eu pude aprender em todos esses livros, então, recomendo vivamente que vocês leiam. Se não conseguir ler agora, faça como eu. Vá empilhando no criado mudo, e um dia chega a vez, né, desse livro e você vai ler. E Deus sabe o dia certo, o momento certo para você ler. Então, sobre isso também, já entrando no nosso ensino de hoje, deixando bem claro a nossa proposta aqui, hoje. Porque, para falar da liturgia da missa, poderia falar de diversas maneiras. Então, eu procurei preparar esse ensino pensando em vocês, né, o público, né, que nós temos aqui. Para qual público nós estamos falando? Estamos falando para mulheres, mulheres católicas, mulheres de Deus, que querem viver a fé com mais profundidade e querem viver o sacramento com mais profundidade. Então, esse será o nosso enfoque, essa será a nossa ênfase. Se eu estivesse fazendo esse ensino, por exemplo, para uma equipe de liturgia, certamente teria que enfatizar outros aspectos e deixar de pôr de lado alguns aspectos que com vocês nós vamos falar com mais intensidade. Se estivesse falando, por exemplo, com ministros de música sobre o sacramento da Eucaristia, sobre a liturgia da missa, também haveria alguns aspectos que a gente colocaria um pouco de lado e outros aspectos que a gente enfatizaria mais, porque é um público diferente. Estivesse falando com acólitos e coroinhas, também seria o mesmo assunto, falando da liturgia, porém com outras ênfases. Tudo bem? Então, qual a nossa ideia aqui? A nossa ideia, o nosso propósito hoje é ajudar você a experimentar de maneira mais profunda a liturgia da missa. O propósito é ajudar você a vivenciar melhor o sacramento da Eucaristia. Né? Então, até falei para a sua, claro que uma ou outra coisa pode escapar, né? Porque as ideias vêm na cabeça, mas a ideia é falar disso com vocês. Então, certos aspectos é muito mais para a gente
pegar no pé do músico, outros aspectos para pegar no pé da coordenadora da liturgia, outros aspectos para a gente pegar no pé dos padres, né? E que talvez para nós não seja tão interessante, porque afinal de contas a gente só tem 3 horas aqui nessa noite com vocês. Amém? Então vamos começar. Então, tem uma história muito conhecida que certamente todas vocês já devem conhecer, então eu vou lembrar só do resumo. É uma história da construção da Catedral de Notre Dame, há muitos séculos atrás. Então, tinha ali, a catedral ainda estava no começo, tinha acabado de fazer a fundação, e os operários estavam carregando as pedras, né? Indo buscar na pedreira e carregando para o local onde a igreja estava sendo edificada. Parou ali um homem e começou a abordar os operários. Ele abordou um operário e esse primeiro operário parou para atender. Ele falou, pois não. Ele falou, o que você está fazendo? O operário olhou para o sujeito, olhou para a pedra que ele estava carregando e falou assim, eu estou carregando pedras. Tudo bem, então, obrigado. Segundo operário, esse sujeito parou, o operário perguntou, o que você está fazendo? Esse segundo operário olhou para ele e falou assim, olha, eu estou aqui garantindo o leite das crianças, eu estou aqui trabalhando porque eu preciso garantir o pão de cada dia. É para isso que eu estou aqui, porque eles me pagam. Passou. Ele para um terceiro operário e falou, o que você está fazendo? Ele falou, olha, eu estou aqui junto com os meus colegas, meus irmãos de trabalho, ajudando a construir uma belíssima catedral. Esse lugar vai ser um lugar de oração, os casais que se amam virão até aqui para receberem o matrimônio, as pessoas vão vir aqui para louvar e agradecer a Deus, outras vão vir aqui com lágrimas nos olhos para apresentar seus pedidos a Deus. Enfim, vai ser um lugar para as pessoas que buscam a Deus, vai ser um lugar sagrado, um lugar de oração, um lugar de bênção. Vocês percebem? Os 3 operários estavam fazendo a mesma coisa, trabalhando na mesma obra, mas o que se passava dentro do coração de cada um era muito diferente. O significado que eles davam, o significado que eles tinham naquela tarefa, naquele trabalho, era diferente para cada um deles. E assim acontece também com a gente, com tantas e tantas pessoas que vão à missa. Tem gente que vai à missa e fala, fui lá, gastei meu tempo, a missa xoxa, um padre chato, não tinha músico, ou tinha uns músicos muito fracos. Hoje estava muito chato. Vi a hora de ir embora. Tem gente que vai assim, né? E tem outras pessoas que vão à mesma missa e saem de lá curadas, saem de lá felizes, saem de lá preenchidas. O nosso objetivo hoje é ajudar cada uma de vocês eu acho que vocês já têm, né? A darem o significado conhecerem e dar o significado mais profundo na missa, em cada etapa da missa, e vivenciar esse sacramento de forma ainda mais profunda. Então, nós vamos pensar no esquema da missa. A missa é que nem a gente, né? Nós temos corpo e temos alma. Então, a missa tem alma. Nós falamos da alma da missa na semana passada. Né? Todo mundo se lembra que nós não precisa fazer chamada oral. Não temos tempo para chamada oral também. Né? A gente sabe que na Santa Missa, no sacramento da Eucaristia, torna-se presente o sacrifício de Jesus na cruz. No momento da consagração, por meio ali das palavras do sacerdote, o pão não é mais pão,
é transubstanciado no corpo de Cristo. O vinho não é mais vinho, é transubstanciado no sangue de Cristo. E nós estamos unidos a Jesus, fazemos parte do corpo de Cristo. Essa é a alma do sacramento. E nós recebemos muitas graças, também falamos disso na semana passada, tantas e tantas graças que nós recebemos, a começar pelo fato de que é o próprio Jesus que nós recebemos. Entramos em comunhão com Jesus ao receber a hóstia consagrada. Mas nós também somos corpo, nós também precisamos ver, tocar, sentir, né? Então, a missa também tem o seu corpo, tem o seu esquema. Eu não sei se você tem aí, imagino que a maioria de vocês já tenha também, estejam acostumados a ir bastante à missa, e vocês conheçam todas as etapas da liturgia da missa, né? Desde o sinal da cruz até a bênção final. Se você não tiver, eu gostaria de ter preparado talvez uma apresentação, um PowerPoint trazendo para vocês, mas talvez você tenha aí um folheto de missa, talvez você tenha aí com você a liturgia diária, talvez você queira acessar depois o site onde tem a liturgia da missa. Hoje em dia está muito fácil de comprar mais, você pode acessar na internet a liturgia da missa. Vamos começar pensando num detalhe que, para muita gente, é uma preocupação. Mas por que eu tenho que ir à igreja? Né? Nessa discussão, nessa polêmica que muita gente criou, né? Porque proibiram de ter culto presencial? Daí pessoas que não têm nada a ver com a igreja, mas que estão envolvidos na polêmica, porque o assunto é pandemia, então diz respeito a todo mundo. Mas por que você precisa ir na igreja? Seu Deus não está em todo lugar, e aquela coisa toda. E tem muita gente que, de vez em quando, se pergunta, mas por que eu tenho que ir à igreja? Se Deus está em todos os lugares, por que eu tenho que ir lá no templo? Olha, minhas irmãs, não acho que a gente precise gastar muito tempo tratando desse assunto, porque para este público isso me parece que é ponto pacífico. Nenhuma de vocês tem essa dúvida, esse dilema. Ao contrário, né, vocês iriam muito mais à igreja do que vocês têm ido. Mas veja, igreja, a palavra igreja vem do grego, eclésia. E a palavra eclésia significa assembleia, povo reunido. Se ficar cada um na sua casa rezando sozinho, não existe igreja. Não se faz igreja individualmente. O termo religião que nós criamos vem do latim religare, que é justamente por quê? Porque qual é o propósito da religião? Religar Deus e o ser humano e Deus, e religar o ser humano com os outros seres humanos. Né? Viu que forma uma cruz, né? Deus com o ser humano e o ser humano com os outros humanos. Se você ficar na sua casa rezando sozinha, e eu ficar sozinho na minha casa, não vai acontecer. Nós não vamos nos religar, nós vamos ficar afastados, nós vamos continuar distantes e não seremos irmãos. E é isso que Deus, que é nosso Pai, quer para nós. Igreja é assembleia, igreja é povo reunido, rezando, louvando, prestando culto a Deus. E nós já há muito tempo percebemos, nós que vamos à igreja, ter um espaço local consagrado, dedicado para a oração, é muito melhor, muito mais do que em templo. A gente chama o templo de igreja, né? Mas rezar no templo, estou falando do templo para que professam a mesma fé, tem um valor maior,
é mais frutuoso, é mais produtivo, né? Produz mais frutos na minha alma e produz mais frutos na vida real, na vida concreta. Amém? Então, um ponto importante. Até o século IV, a igreja mesmo, o povo de Deus, não usava templo, não tinha templo. Mas já existia igreja. E onde era o templo? O templo era na casa de alguém. Sempre tinha alguém com uma casa um pouco maior, que tinha um espaço, preparava-se ali o espaço e ali reunia-se a igreja. E celebrava a Eucaristia já, desde os primeiros cristãos. Então, sobretudo, a igreja é povo reunido, mas também nós temos o tempo, o espaço que o povo construiu para rezar, para estar junto diante de Deus. Outro ponto importante para nós partilharmos antes de falarmos da missa parte por parte, porque faz parte da liturgia da missa o gesto, a atitude, né? Levanta, tem hora que senta, né? Tem hora que ajoelha. Esses gestos têm significado. E eu acho que vocês todas já sabem o significado, mas nós vamos repassar, porque vai que alguém não sabe, ou vai que tem algum dos gestos que não esteja claro para você. Então, primeiro de tudo, também a gente vê, às vezes, um outro questionando, né? Mas por que precisa ficar em pé? Por que precisa ajoelhar? Rezar é alma. Infelizmente, essa pessoa está enganada, porque nós não somos só alma, nós somos corpo e alma. Diferente do que outras pessoas de outras crenças imaginam, corpo não é uma casca aonde você habita. Você é seu corpo também. Você não é só alma. O seu corpo, e nós dizemos, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo não é um avatar que você está usando por enquanto e depois vai dispensar essa casca. Você é seu corpo também. Então, rezar só com a alma não é possível. Rezar só com o corpo também não é possível. As coisas realmente importantes, relevantes que nós fazemos de corpo e alma. Amém? O gesto, a atitude corporal, ela reflete o nosso estado de espírito. Um corpo que gesticula, um corpo que se movimenta, um corpo que gesticula para cultuar a Deus é sinal de liberdade interior que nós colocamos a serviço de Deus. O seu gesto reflete o que se passa no seu interior. Nós sabemos disso, né? Tem gestos, tem expressões que são universais. O sorriso pode ser brasileiro, pode ser italiano, pode ser chinês, pode ser árabe. Se está sorrindo, demonstra que, de alguma maneira, está alegre, está feliz, está contente. Né? Você vai perceber em qualquer lugar do mundo se a pessoa estiver triste, porque a expressão é a mesma. Você vai perceber em qualquer lugar do mundo se a pessoa está com raiva, está irada. Por quê? Porque a expressão é a mesma. Somos seres humanos da mesma forma. Ora, a pessoa não está sorrindo ou chorando ou com raiva só com o corpo. O corpo reflete o estado de espírito. O corpo e a alma, a gente separa para procurar entender de maneira didática, mas, na verdade, você é corpo e alma ao mesmo tempo também. Então, vamos agora para as alunas que vão fazer a prova depois para ganhar o certificado, né? Primeiro gesto. Sentado. Por que é que a gente se senta? Claro, por vários motivos. Então,
aqui procurar explicar o que é a posição sentado na liturgia da missa. Porque sentado é uma postura cômoda. Quando você se senta, é uma posição favorável para ouvir, é uma posição favorável para meditar. Quem se senta está à vontade, não está com pressa de sair. Não é verdade? Então é isso. Quando você se senta na missa, é com esse intuito de ficar à vontade, de prestar atenção, de ouvir, de meditar. Amém? Por isso nós nos sentamos. Uma outra posição muito comum na missa é de pé. Quando nós estamos de pé, é uma posição que quem ouve... Mas, sentado não era para ouvir? De pé é para ouvir também? Mas quem ouve em pé, ouve também com atenção, mas ouve com prontidão. Se você está ouvindo sentado, é porque vai meditar. Se você está ouvindo em pé, é porque está ouvindo disposta a ouvir e obedecer, como serva, como servo. Amém? Tá claro até aqui? Joia. E de joelhos? Quando você se ajoelha, e aqui estou dizendo com os dois joelhos, né? Os dois joelhos no chão. Os dois joelhos no chão significa penitência. Quando você se ajoelha, você só vai se ajoelhar porque você reconhece diante de alguém, porque você reconhece que este alguém é maior do que você. E você quer ficar do seu tamanho, diminuir-se perante esse alguém. Por isso que na Bíblia, e tantos heróis, especialmente no Antigo Testamento, heróis bíblicos, né, se recusavam a se ajoelhar diante de outro homem. Por quê? Porque só deve se ajoelhar diante de Deus. Só Ele é maior do que nós. Né? É só diante dele que eu me coloco em penitência. Ajoelhar-se, nós ajoelhamos também para adorar. Para adorar é só Deus. Amém? Esse é o gesto. Colocar-se de joelhos é no intuito. Penitência, adoração. Às vezes acontece, a gente vê, vamos nos colocar de joelhos e rezar o último mistério do terço, ou rezar a Salve Rainha. É importante que você leia isso, você está rezando para Deus, não está rezando para a Virgem Maria, né? E aí tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente não ensina o povo, e tem gente que acaba interpretando, acaba entendendo que pode se ajoelhar perante Nossa Senhora. Ele não está se ajoelhando perante Nossa Senhora, está se ajoelhando junto com Nossa Senhora perante Deus. Amém? Me ocorreu aqui de dizer isso, porque às vezes algum católico acaba entendendo que está rezando o terço ajoelhado para adorar a Virgem Maria, né, ou ajoelhando-se perante Maria. Não, está se ajoelhando junto com Maria perante Deus. A genuflexão. Tá vendo? Eu queria tanto ter feito a apresentação bonitinha, não fiz. Genuflexão é joelho, flexão de flexionar. A genuflexão é a posição de você colocar um joelho por terra, normalmente, né? O gesto mais adequado litúrgico é ajoelhar-se com o joelho direito. Mas o que importa é isso, você colocar um joelho por terra. Quando fazemos isso? Quando passamos na frente do Santíssimo Sacramento, na frente do sacrário. E também é que às vezes não dá, né? Às vezes a igreja é muito lotada, às vezes e como nem todo católico foi bem catequizado, se você fizer isso, você pode ser atropelada. Mas o ideal é que você, ao entrar na igreja,
procure, porque tem a luzinha vermelha, né, indicando onde está o Santíssimo Sacramento. Ao entrar na igreja, faça uma genuflexão com os olhos voltados para o sacrário, onde está Jesus Eucarístico. Uma posição também que indica, é um gesto de adoração a Jesus na Eucaristia. E quando mais a gente também faz a genuflexão na liturgia, aí não é bem na missa, mas na liturgia da igreja, na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão. Eu não sei se vocês acompanharam a celebração da Santa Cruz, não sei em qual igreja, né? Cada um acessou um canal do YouTube, né? E acompanhou. Mas você vai se lembrar também, quando presencial, que há um momento na celebração que é a adoração a Jesus na cruz, né? Que você não está se ajoelhando ali para o crucifixo, está se ajoelhando para o Jesus crucificado. Nós também fazemos genuflexão, né? Naquela procissão de adoração a Jesus na cruz. Amém? Então, anotando, vai cair na prova depois. Inclinação. Inclinação, preciso fazer aqui para você. Inclinação, todo mundo entende, né? De inclinar-se, inclinar a cabeça, e às vezes até inclinar um pouco a coluna, né? Quando nos inclinamos? Normalmente no momento de bênção, ou no momento de aspersão de água benta. O que significa isso? Inclina-se por respeito, inclina-se para receber a bênção, receber o sacramental da água benta que está sendo aspergido sobre nós. Procissão. Vejam, minhas irmãs, e aqui tem um mistério, que é o mistério da vida cristã, né? Nós que estamos nessa terra, nós estamos aqui como peregrinos, né? Vocês sabem disso, né? Ninguém, viu, Jéssica? Ninguém veio para essa terra para ficar. Eu não vou ficar aqui, você não vai ficar aqui, ninguém vai ficar. Estamos todos aqui como peregrinos. Às vezes acontece até com católico, que começa a se apegar a essa terra aqui, né? Não é? E acha que tem que ficar aqui para sempre, quer ficar eternamente aqui nessa terra. Você conhece alguém assim, Jéssica? Conhece, né? Pois é, acontece com muita gente. Até gente demais. Toda vez que você vê uma procissão na missa, é para te lembrar que nós somos peregrinos aqui na Terra. Toda procissão é para nos lembrar disso. Mesmo que não seja uma procissão que você precise também sair em procissão. Por isso, recomenda-se, aqui é um assunto mais para a equipe de liturgia, né? Recomenda-se que no momento do ofertório, o povo faça a procissão. Que também, para receber a comunhão, que o povo faça a procissão. Porque esse ato de caminhar, né, de fazer a procissão, deveria te lembrar que você é uma peregrina nessa terra. Os seus olhos têm que estar ali fixos na cruz de Cristo, né? E seus olhos têm que estar ali no horizonte da eternidade, não nesta terra. Então, toda a procissão, não tem a procissão das oferendas, tem a procissão, faz a procissão da Bíblia. Toda a procissão deve nos lembrar que somos peregrinos. É nesse sentido que fazemos procissões. E é nesse sentido que também fazemos procissões na rua, com o povo todo, para que a gente, ao peregrinar, que a gente canta, em procissão, cantando, rezando, que, né, Deus fale conosco, nos lembrando que tudo isso aqui é passageiro, estamos peregrinando nesta terra. Mãos levantadas, né? A gente reza, o povo de grupo de oração gosta mais de levantar as mãos, né? Somos até
famosos por isso, tem gente que tira sarro, mas as mãos levantadas, essa posição, esse gesto de levantar as mãos, ele é bíblico, né? Paulo fala disso, tantos, né? Tantos personagens bíblicos são citados ali rezando com as mãos erguidas para o céu, né? Paulo pede para Timóteo rezar com as mãos limpas aos céus. Moisés reza, né? Intercedendo pelo povo de Deus contra os amalecitas. Tantas histórias. Mãos levantadas para nós. Quase todas aqui são mães, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. Thelma é mãe, a Adriana é mãe, Marta é mãe, Cláudia. Tem muitas mães aqui. Quase todas, não todas, mas todas filhas, não são? Isso eu tenho certeza. As mãos levantadas nos remete àquela postura, a postura clássica da criancinha diante da mãe, diante do pai. As mãos levantadas isso é para alcançar a Deus, alcançar o nosso Pai. E quando a criança faz esse gesto, é porque ama, é porque necessita, é porque confia para ela, né? Então, quando nós levantamos as nossas mãos para o céu e rezamos como crianças, que confiam, que sabem que o Pai vai pegar no colo, sabe que o Pai vai sustentar. Amém? Por isso que nós levantamos as mãos. As mãos juntas, mãos unidas em oração. Tem gente que une as mãos assim, tem gente que une as mãos assim. Não vamos entrar em muito detalhe agora, mas mãos unidas é um gesto de recolhimento interior, né? Com o Espírito Santo, porque hoje é um problema, sempre, todos os tempos, mas hoje principalmente, né? O grande problema das pessoas hoje é que estão sempre balançando, sempre desequilibradas, né? Entre a ansiedade e a depressão, entre o passado e o futuro, vou, mas não vou, fico, mas não fico, e por aí vai. O que é isso? Nós estamos perdendo o nosso centro, né? Então, quando uno as minhas mãos para orar, é um gesto de recolhimento interior, de busca, também de confiança, de voltar-se para Deus dentro de si, na interiorização mesmo. Por isso unimos as mãos. Amém? Prostração. Infelizmente, nas igrejas, é muito raro nós vermos pessoas prostradas. Prostrado, estou me referindo à posição, né, de prostração, que é estou ali diante do Santíssimo, e aí, não, eu realmente colo a minha face na terra e me prostro perante Deus. Infelizmente, hoje as pessoas têm um certo respeito humano. Confesso que eu também tenho isso. Eu não sei se a gente estivesse lá na missa, e no meio da missa ali, num momento, por exemplo, de ato penitencial ou da consagração, se eu me jogasse ali no chão com o rosto por terra, se vocês iam aprovar. Vocês aqui, que são pessoas irmãs, que me conhecem, que gostam de mim, o que vocês iam achar se eu fizesse isso na missa? Ninguém quer falar, né? Eu ia achar que você estava passando mal. De repente está passando. Por quê? Porque é incomum isso hoje, né? Um exagero. Ou quem fala assim, não, eu vi que ele fez de propósito. Ai, que exagero, é só ajoelhar e rezar só com a alma, precisa ficar se prostrando. Ora, é um gesto litúrgico pouquíssimo usado na igreja hoje, e aí tem o único momento em que é obrigatório prostrar-se é o sacerdote na Sexta-feira da Paixão, que se prostra, né, diante da cruz,
e também nas ordenações sacerdotais, há um momento em que o sacerdote, aquele que vai, o ordenando, né, também precisa se prostrar. Mas é importante que você saiba, né, que o Papa João Paulo II rezava prostrado na sua capela horas. Então, na sua casa, ninguém vai te perturbar, ninguém vai estranhar. Prostre-se e reze diante do Senhor. Você vai perceber que é diferente de rezar sentada. Rezar deitada, até a Sueli falou, às 4 horas da manhã para rezar o terço com o Frei Gilson. E o Frei Gilson falou, ó, deitada não, hein? Ou é em pé, ou é ajoelhada, sentada. E você vai perceber que rezar prostrada é diferente. Por quê? Porque você é seu corpo também. Essa posição corporal, com o rosto, com a face por terra e o corpo todo colado ao chão, te faz perceber de onde você veio, né? Te faz perceber, de fato, o quanto você está... É o nosso lugar, né? Junto do chão, e o lugar de Deus lá no alto. Enfim, cada uma faça a sua experiência, quando tiver oportunidade. Eu não fiz muitas vezes, não, confesso, mas posso afirmar que é diferente rezar prostrada. E o silêncio? Isso, olha, tudo bem que não se prostre mais na missa com frequência, mas o silêncio é imprescindível na missa. E eu já fui em muitas missas, em muitos lugares que não tem silêncio. Isso faz falta. Isso faz falta. Nesse livro, um dos que eu indiquei para vocês, agora não vou me lembrar em qual, que o autor diz isso, né? Que a missa sem silêncio, sem o momento de silenciar, deveria silenciar após a homilia, deveria silenciar após a comunhão. É necessário um momento de silêncio, porque é no silêncio que Deus fala no seu coração. Em algum momento da Santa Missa, nenhuma oração, ninguém falando nada, nenhuma música, nada. Silêncio para Deus falar. E é aí que Deus fala. E aí, um desses autores para vocês diz assim, que a missa sem silêncio é como se fosse aquela chuva forte e rápida que não penetra. Né? Então, é importante nós buscarmos esse silêncio. Se você, na missa que você for, porque em vários lugares isso acontece mesmo, como eu tenho presenciado também, providencie você um momento de silêncio, logo após a missa, e fique lá em silêncio, para Deus falar. Gestos e atitudes, amém? Olha que tem bastante coisa. Claudete, eu vou pular umas partes aqui. Continua na próxima segunda. Não, termina hoje. Então, o nosso objetivo aqui para nós podermos rezar a missa e vivenciar a missa. Então, agora sim, indo para a missa. Quem aqui, eu não sei, vocês vão à missa, algumas vão à missa às 18, depende da igreja que você participa, né? Às 18 horas, às 19 horas, às 11 da manhã, às 10 da manhã, né? Outras vão à missa bem cedo. Preparação para a missa. Então, lembra, que eu já repeti algumas vezes já hoje, o corpo, você reza com o corpo. Então, também corporalmente, você deve se preparar para a missa. Então, antes da missa, 1 hora de jejum. Não comer nada 1 hora antes da missa. Aí a gente vai ouvir recomendações. Não, eu jejuo em tal diocese, pede-se para jejuar 1 hora antes da comunhão. Enfim, o que é importante é que você, corporalmente, também faça o seu jejum. Eu faço o seguinte, 1 hora antes do início da missa mesmo, para não ter erro. Sai às 11, jejum a partir das 10.
E beber água só, né? Não vai beber suco, não vai beber Coca-Cola, vai beber água nessa 1 hora antes da missa. Indo para a igreja, né? Chegue na igreja, se a missa é às 18 horas, você deve chegar um pouco antes, não um pouco depois. E não chegar também pontualmente. Chegue antes. Prepare-se para a Santa Missa. O que é preparar-se? Então, você chegue na igreja, sente-se no banco, ou ajoelhe-se, aí é com você, como você preferir rezar. Se apresente diante de Deus, diga para Deus a alegria que você tem de ir, né, à casa de Deus, estar ali diante do altar do Senhor, a oração, e peça a Deus, Senhor, eu quero participar profundamente, né? Eu quero participar de corpo e alma nessa Santa Missa. Guia-me com o seu Espírito Santo. Faria bem também você ler as leituras que vão ser proclamadas na liturgia do dia, ler antes, para rezar antes, para procurar já meditar. Nossa, aqui o que eu estou interpretando ao ler essas leituras é isso e aquilo. E vamos ver o que o padre vai dizer, né? Se ele também vai por esse caminho, se ele vai enfatizar outros pontos, ou surge uma dúvida, né? Então, vou prestar ainda mais atenção, porque vai que o padre tira a minha dúvida na homilia. E se ninguém tirar, depois vou procurar pensar, mas preparar-se para a Santa Missa. Como a gente se prepara para qualquer evento importante, né? Se vamos para uma festa, então, as mulheres fazem isso, né? Eu não faço porque eu não tenho cabelo, não faço maquiagem, mas é isso, vai numa festa, cuida do cabelo, faz a maquiagem, dependendo da festa, aluga um vestido, ou compra um vestido novo para aquela festa, não é assim? A missa é o evento mais importante da sua semana, então deveria se preparar. Não estou dizendo para comprar um vestido novo cada domingo, por favor, hein? Estou dizendo que deve se preparar, que deve ser um momento especial, né? Então, preparar-se antes. Nós vemos também, e aqui me refiro a muitas paróquias, muitas igrejas, que algumas pessoas confundem o banco da igreja com o banco da praça. Então, sentam-se no banco da igreja e começam, revêem pessoas que não veem os outros dias da semana, e conversam, e bate-papo, e quer colocar os assuntos em dia, quer perguntar das coisas, quer tratar de outros assuntos. Não se permita fazer isso. Peça licença se alguém puxar assunto com você, fala, eu já comecei a rezar, deixa eu fazer minha oração aqui, depois da missa a gente conversa. E assim vamos, até por força do exemplo, também ajudando os nossos irmãos a rezarem. Inicia-se a missa. Sinal da cruz. Né? O sinal da cruz nós fazemos, e o padre que diz, né, o presidente da celebração, ele diz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É difícil explicar isso daqui, mas é importante que você saiba que na Bíblia, quando se diz o nome, que é bem a filosofia, a mentalidade oriental, quando se diz o nome, não é como nós entendemos aqui, quando diz o nome de alguém, né? Quando se diz se eu digo estou em nome de fulano, é porque eu estou representando. Não. Na Bíblia, quando se diz em nome de alguém, estamos tornando aquela pessoa presente. O nome é a pessoa. Eu sei que é difícil explicar isso aqui, mas é importante que você saiba que quando nós dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos querendo fazer como os homens da Bíblia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes, é nele, né? Não é só em nome dele no sentido representando, é nele que nós estamos reunidos. E fazemos o sinal da cruz. Por que o sinal da cruz? Rezamos sobre isso na Semana Santa, muito, mas deveria ser presente para nós em
todo momento, toda vez que faz o sinal da cruz, e deveríamos fazer o sinal da cruz mais vezes, todos os dias. A cruz é o símbolo da nossa vitória. A cruz é o símbolo da glória de Cristo. Antes era sinal de maldição. Mas foi na cruz que Jesus venceu o pecado e a morte. Quando eu traço o sinal da cruz sobre mim, estou traçando sobre mim um sinal de vitória, sinal de salvação, sinal de redenção. Vivenciar o sinal da cruz com mais profundidade. Acolhida e saudação, não vamos falar muito disso hoje, né? Todo mundo sabe de cor. O sacerdote acolhe e deve dizer as palavras, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Pai, né? Todos sabem. Ato penitencial. Vamos nos deter um pouco nesse momento da missa. Ato penitencial. Minha irmã, infelizmente, às vezes acontece o presidente da celebração fazer muito rápido esse momento. E também, às vezes, acontece do cântico ser tão bonito e tão gostoso de cantar, que você canta, né? O cântico junto com o Ministério de Música. Ok, pode também. Desde que você faça o essencial nesse momento. O ato penitencial é o momento de tirar a trave do meu olho. Lembra do ensinamento de Jesus? Olha, você fica aí preocupada com o cisco no olho do seu irmão e não tira a trave que está no seu olho. O ato penitencial é o momento de tirar o cisco, a trave do meu olho. Todo cristão, toda cristã, deveria encerrar o seu dia com o exame de consciência. Então, fazer aqui uma pesquisa rápida. Levante a mão, você que faz exame de consciência todos os dias antes de dormir. Muito bem. Ali, eu tenho uma. Que bom. Vamos torcer para quem está com a câmera fechada ter levantado a mão. Mas vejam, o exame de consciência... Outro dia eu estava ouvindo a pregação do padre Paulo Ricardo. Ele estava dizendo que o Santo Inácio de Loyola ele dispensava os jesuítas, num dia que tivesse muito trabalho e fosse muito corrido, ele dispensava das orações da liturgia das horas, né, laudes, as vésperas, dispensava até da missa, não no domingo, mas num dia de semana, dispensava de afazeres, dizendo, não, tudo bem, se deu uma correria, não deu, para estar presente, para fazer, ok. Mas Santo Inácio de Loyola não permitia que os seus irmãos da Companhia de Jesus fossem dormir sem fazer o exame de consciência. Pensemos sobre isso. Não dormir sem fazer exame de consciência. Depois pesquise, tem formas de fazer exame de consciência de uma maneira saudável todos os dias. Se você fizer isso todos os dias, todas as noites, será uma pessoa melhor, cada vez melhor diante de Deus. No momento do ato penitencial, para quem já exercita o exame de consciência diariamente, é o momento de você, agora estou na missa. Então, coloque diante de Deus, porque eu sou pecador. Então, nós sabemos, né? Todos somos pecadores. Ali diante de Deus, para a ceia do Senhor, eu preciso muito do perdão de Deus. Então, é o momento de apresentar para o Senhor as trabes do meu olho. O meu pecado, a minha fraqueza, as minhas quedas, as tentações que me desafiam, e pedir o perdão de Deus. Vejam, minhas irmãs, Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus veio para salvar, não para condenar. Ele deixa isso muito claro nas páginas dos evangelhos. Mas é necessário pedir perdão, é necessário se colocar diante de Deus com humildade e pedir perdão. E Deus, que é misericordioso, nos acolhe e nos perdoa.
Detalhe, asterisco, põe aí na anotação, asterisco. Pecado grave é confissão. Já falei semana passada, vou repetir de novo para depois, para ninguém interpretar erroneamente. Pecado grave tem que se confessar. Não é no ato penitencial que você vai receber a absolvição de um pecado grave. Tudo bem, minhas irmãs? Isso está claro? Vamos em frente. Momento do glória, né? Depois do ato penitencial, é o glória. Estamos na ceia do Senhor, estamos reunidos na casa do Pai, estamos ali diante de Deus com os nossos irmãos. É momento de alegria. Se você meditar a oração do glória, ver aquela oração, cada frase, você vai perceber isso. Nós não vamos fazer isso hoje porque não vai dar tempo. Mas é um momento de louvar a Deus, numa relação com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você vai ver que a oração, metade dela é voltada para Deus Pai, mas Deus é um só Deus e três pessoas. Então, é o momento de levantar os braços aos céus, é o momento de louvar ao Senhor, exaltar o nosso Deus, adorá-lo e glorificá-lo. A ceia do Senhor é também uma ceia daqueles que são gratos a Deus, né? Não tem espaço para ingratidão em volta da mesa de Jesus, amém? Nós devemos ser filhas e filhos gratos ali junto à mesa do Senhor. Depois do glória, tem gente que não percebe, porque às vezes até alguns presidentes de celebração passam rápido. É oração da coleta. Eu sei que tem padres, muitos padres, que fazem o povo rezar a oração junto, né? Mas essa é uma oração que o sacerdote deve fazer. Na posição do sacerdote. O que é o sacerdote? Sacerdote é aquele que apresenta o sacrifício a Deus pelo povo. E o sacerdote, na religião cristã, ele age porque existe um sacerdote, né, gente? Na verdade, Jesus é o sacerdote. O presidente da celebração, ele age na pessoa de Cristo. Em persona Christi. Ele recebeu o sacramento ele está agindo na pessoa de Cristo. São o que a gente chama de oração inicial, mas o nome mais adequado é oração da coleta. E por que coleta? Quando fala coleta, as pessoas associam aquele momento do ofertório, né, Margarete? Hora de coletar o dinheiro, né? Não tem nada a ver com dinheiro aqui, não tem nada a ver com ofertório. A coleta aqui é o momento em que o sacerdote recolhe, que o sacerdote coleta as orações de todas as pessoas que estão ali. Então, neste momento, antes da liturgia da palavra, é o seu momento das suas orações pessoais, dos seus pedidos pessoais, suas necessidades espirituais, suas necessidades materiais, enfim, emocionais, pedir por alguém que você queira pedir, você faz a sua oração neste momento da oração da coleta, que a gente chama de oração inicial. Liturgia da palavra. Tudo bem até aqui? Terminamos os ritos iniciais. E gastamos um tempão, né, Cláudio? Liturgia da palavra. Deus vai falar. Então, nós ficamos sentados. O que significa o gesto sentado? Rosângela anotou, Marta anotou. O que significa? Estou sentado de uma maneira cômoda, confortável. Vai falar, Marta? Para ouvir e para refletir e meditar.
Ótima aluna. Ganhou uma estrelinha. Muito bem. Então, passando rapidamente pelo momento da palavra, é isso. Vocês vão notar, se vocês meditarem as leituras, vocês vão notar que sempre existe uma relação clara entre as leituras, uma mensagem que perpassa essas leituras. É papel do presidente da celebração extrair essa mensagem e partilhar com o povo na homilia. Aclamação. Aclamação do Evangelho. Gente, aclamar. Aclamar, quando nós vamos aclamar, sempre quando nós vamos aclamar, é um gesto de aplaudir, elogiar, ovacionar. Alguém importante vai entrar. Alguma coisa importante vai acontecer. Então, aclamemos. Que coisa importante é essa? Evangelho. Evangelho vem do grego, boa nova, boa notícia. Que boa notícia é essa? A salvação em Jesus. Né? Que nós, nesse domingo, né, que nós falamos tanto de conversão e perdão dos pecados, Jesus vive ressuscitado, que nos salva, que nos liberta do pecado. Essa é a boa notícia. Então, vamos aclamar. Vamos passar rapidinho para não falar muito disso. Homilia também vem do grego, significa conversa familiar. Então, é uma conversa de pai espiritual para filhos espirituais, para partilhar o que Deus está nos falando no dia de hoje. Né? Tantas vezes necessitamos de alguém mais entendido, alguém de Deus, para nos ajudar a penetrar na verdade que está sendo transmitida para nós. É o papel do presidente da celebração, de fazer a homilia. O credo. Então, só voltando, durante a homilia nós estamos em que posição? Sentados, né? Por quê? Para ouvir, para aprender, para meditar. Acabada a homilia, ficamos de pé novamente. Novamente, disposição, engajamento. Acabamos de ouvir Deus nos falando, Deus nos exortando, Deus nos animando, Deus nos consolando. Então, ficamos de pé para dizer, eu creio. Vocês já repararam que na missa, essa oração ela é feita na primeira pessoa? A gente não diz, nós cremos. Eu digo, eu creio, porque crer é algo só, é de fora o íntimo. Eu não posso crer pela Sueli. A Sueli não pode crer por mim. Ela pode me santificar, né? Na paciência. Mas crer é algo individual. Crer, eu só posso dizer que eu creio, falo por mim. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E toda essa oração do credo que nós conhecemos. Falei na semana passada, repito hoje novamente. É importante. Vá se aprofundar, vá conhecer. A gente diz ali que crê, tem uma série de afirmações, nós afirmamos que cremos, mas a gente nem sabe exatamente o que a gente está falando ali, né? Então, procure se aprofundar, procure conhecer, né, exatamente o que eu estou dizendo que eu creio, né? É importante ter o conhecimento pleno da nossa fé. Oração dos fiéis. Oração dos fiéis, que a gente chama também de preces da comunidade, oração da assembleia. Na oração dos fiéis, aí alguém vai falar assim, Rafael, mas você já falou que o momento da oração da coleta a gente apresenta as nossas orações. E agora, qual que é a diferença? E aí vocês vejam, né? Alguns padres acabam até distorcendo o momento litúrgico. Porque no momento da oração da Assembleia, ele convida os participantes da missa a fazerem seus pedidos.
E o momento de convidar as pessoas a fazer os seus pedidos pessoais é na oração da coleta, antes da celebração, do rito da palavra. A oração da Assembleia, que é a oração da igreja. Nesse momento, olha só a diferença. Aí não vou orar pelas minhas intenções. Eu já orei na oração inicial. É o momento de orar pelas intenções da Assembleia, as intenções da igreja. Então, vocês vão ver até que na liturgia diária ou lá no folheto, vem as orações, elas sempre vão orando por quem? Pelos governantes, pela igreja, pela salvação do mundo. Você percebe que é sempre algo mais amplo? Ou, às vezes, tem pedidos que não são tão amplos, mas são da comunidade. Vamos pedir pelo hospital, né, pela escola que nós temos aqui, intenções que não são intenções individuais minhas, são intenções da comunidade. Oração da Assembleia, não as minhas. Entende? É o momento que eu me coloco orando com os meus irmãos pelas intenções que são nossas, não minhas. Tudo bem? Então, lembre-se disso e procure não orar só por si. Nós vivemos um tempo também que é muito disso, né? Vou à missa, rezo por mim, por mim, por mim, por mim. Ah, mas eu não rezo só por mim. Eu rezo pelo meu filho, meu marido, meu irmão, né? É tudo meu. Na oração da Assembleia, eu já saio de mim. Não é pelos meus motivos, pelas minhas intenções. Rezo pelas intenções dos outros já. Amém? Se ficar só em mim, não foi isso que Jesus ensinou. Eu devo orar também pelos meus irmãos, por aqueles que sofrem, sobretudo. Ceia eucarística. Cláudio, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser mais breve nessa parte, não vou terminar sem acabar, não, tá bom? E não vou deixar para outro dia, eu vou fazer tudo hoje. Beleza? Provocação aí, juiz, põe aí os descontos, acréscimos. Ceia eucarística, nós falamos bastante do mistério eucarístico na semana passada, então a gente talvez não seja tão necessário nós pegarmos parte por parte do rito eucarístico. Mas é um momento de oração e que você deve vivenciar esses momentos de oração. Então é importante, vocês viram que o tempo todo, quando eu me referi ao Sati, eu me referi sobre ele sendo o presidente da celebração, certo? Vocês notaram isso? E durante algum tempo, nós dizíamos que o sacerdote era o celebrante. Ainda hoje, às vezes você vê lá, vai lá o comentarista falar, ele fala, vamos então ficar de pé para a entrada do celebrante. Não é que esteja errado, porque ele é celebrante, mas a gente foi percebendo que isso gerou uma certa confusão no povo, que muita gente começou a entender que quem celebra? É o padre que celebra. E você? Eu fui lá assistir o padre celebrando. E não é isso. Todos nós somos celebrantes. A igreja, o povo, nós, filhos de Deus, irmãos, família de Deus reunida, estamos celebrando. Todos somos celebrantes. Mas, espera aí, o padre? O padre, ele preside a celebração, né? Ele que introduz os momentos, é ele que faz as orações sacerdotais, então ele preside a celebração, e ele atua como sacerdote, agindo na pessoa de Cristo, oferecendo o sacrifício a Deus pelo povo. Mas ele não celebra sozinho. Nós que estamos na missa, a gente não estamos assistindo. Isso é mais perigoso ainda nesse período que ficamos sem poder ir à missa presencialmente, né? Eu mesmo já me peguei algumas vezes, né? A gente depois se ligou e mudou.
participando da missa no sofá, de pijama, e aí participando da missa sentado, deitado. Não, não pode. Não, vamos trocar de roupa para assistir a missa, né? No momento de ficar em pé, ficamos em pé, em casa, né? Na nossa sala. Não vamos comungar o corpo de Jesus, mas fora isso, vamos participar, celebrar a missa como se estivesse na igreja. E a igreja vai ser, porque a gente está aqui reunidos, somos igreja. Então é importante lembrar disso, tá? Eu vou agora descrever o rito eucarístico, rapidinho, mas você precisa lembrar isso. Quem está rezando, quem está celebrando o rito eucarístico? Todos nós que estamos ali presentes, estamos celebrando. Não é só o sacerdote, beleza? Isso é muito importante. Essa afirmação você precisa guardar. Você não fica ali passivamente assistindo o sacerdote rezar, assistindo o sacerdote celebrar. Não, você está orando junto com ele. Você está celebrando junto com ele. Beleza? Procissão das oferendas. Você vai notar, porque a gente deixou... Hoje em dia tem muita distração, né? Muita distração. Tem o ruído da rua, tem o celular que vibra, criança que chama, criança que faz barulho, tem o compadre que passa e dá tchau, tem tudo isso. Mas quem observar vai notar que é nesse momento que o sacerdote se aproxima do altar, realmente. Antes disso, ele pouco se aproxima do altar, porque é o momento da palavra, então não é necessário. Mas ele vai se aproximar do altar quando nós temos a procissão das oferendas. Oferta. É um momento, aí nós aproveitamos também para você fazer a sua oferta em dinheiro, né? Já houve tempo na igreja que fazia oferta até de animal, levava lá um animal e colocava lá no pé do altar. Mas hoje fazemos só oferta em dinheiro. Vejam, minhas irmãs, a oferta que Deus quer que você e eu façamos tem 3 condições. Tem que ser com amor, tem que ser com gratidão. Como está lá na 2ª carta de São Paulo, que ele diz: cada um dê com liberdade, sem constrangimento. Dê aquilo que entende que tem que dar. E ele completa dizendo: Deus ama quem dá com alegria. Terceiro, aí é Jesus que coloca essa condição. Quando você apresentar a sua oferta, você tem que estar em paz com todos os seus irmãos. Olha isso que é importante. Se você tem alguma encrenca, alguma briga não resolvida com alguém, Jesus fala assim, nem coloca a sua oferta. Oferece depois. Vai lá fazer as pazes com o teu irmão, vai se reconciliar com o teu irmão, depois você volta e faz a sua oferta. Essa é a condição que Jesus colocou, percebe? Devemos estar em paz com nossos irmãos. Perdoar o irmão. Quem tem mágoa, ódio, ressentimento, não vai apresentar uma oferta agradável a Deus, percebe? Alguém perguntou, e volta e meia alguém pergunta, né? Mas estou em pecado, posso comungar? Olha, nem fazer oferta, né? Dependendo do pecado, nem fazer oferta, pode, imagina, né? Porque não faz sentido. Deus não quer uma oferta para ele se você não é capaz de ofertar amor para o seu irmão, para todos os irmãos. Amém? Lembre-se disso, você também é celebrante, você também está participando da oferta do pão e do vinho. Então, esteja coerente com a palavra de Jesus. Tem as orações que o sacerdote faz da apresentação do pão e do vinho, vamos passar rapidamente sobre isso. Tem o significado, isso é importante vocês saberem, né?
Se você prestar atenção, você vai ver que o sacerdote ele coloca o vinho já no cálice, ele coloca um pouquinho de água, algumas gotinhas. Qual o símbolo? O que que isso simboliza, né? O vinho é a divindade e a água é a nossa humanidade. Então, desde o momento da oferta, já tem uma simbologia. Nós vamos oferecer Deus, o próprio Deus, mas ele, junto com o próprio Cristo, oferecemos também a nossa humanidade. Nossa humanidade se dilui na divindade de Jesus. Amém? Olha que bonito isso. As orações, oferta agradável. Vou pular todas as orações que o sacerdote faz, seria interessante, mas não imprescindível, né? Faz a oferta, o sacerdote, né, o que está presidindo a celebração, ele faz a oração sobre as oferendas. Então, novamente, né, eu sei que tem padre que convida o povo para rezar junto, mas a oração sobre as oferendas, quem deve fazer? O sacerdote, que é ele quem está oferecendo o sacrifício pelo povo. Ele deve fazer essa oração. E é nessa oração em que ele realmente coloca nas mãos de Deus as ofertas que foram apresentadas, sobretudo o pão e o vinho. Feita a oração sobre as oferendas, sobre os dons apresentados, daí nós vamos para o coração da missa, que é a oração eucarística. E que vai ter o momento central, que é o momento da consagração. É o prefácio. Tem que fazer, e aqui, aí eu vou citar o nosso pároco, né? O nosso pároco, eu não sei porquê, né? Precisamos rezar por ele. Ele não faz o prefácio, ele pula o prefácio, não podia pular. O prefácio é importante porque ele nos catequiza, né? O prefácio sempre tem ali uma oração dirigida a Deus Pai, que nos ajuda a entender aquela solenidade ou aquele tempo litúrgico que estamos rezando. O diálogo que inicia o prefácio é sempre o mesmo, né? O Senhor esteja sempre convosco. Aí nós respondemos, né? Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Aí nós respondemos, né? Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Todos respondem, é nosso dever e nossa salvação. E aí reza-se o prefácio e veja só, no Antigo Testamento, para o povo judeu, santo é todo lugar onde Deus se manifesta. Então é o Monte Horebe, é a sarça ardente, alguns lugares que Deus se manifestou, né? Mas, sobretudo, no templo. E no templo, sobretudo, naquela parte onde só o sacerdote entrava, que era o Santo dos Santos. E aí nós vamos cantar aquele cântico que alguém chama de Hosana, mas que nós dizemos, né? O Senhor é santo, né? Esta oração, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, ela remete a um texto do Antigo Testamento que está em Isaías, depois você vai procurar, Isaías capítulo 6, em que Isaías presencia, tem uma visão maravilhosa de Deus, e os serafins cantam essa oração. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. E o que é importante você perceber nessa visão de Isaías? Ele vê isso, ele vê Deus, ele vê os anjos, ele ouve o cântico, e ele se prostra, e ele diz, olha, eu sou um pecador impuro. Eu não sou digno de ver isso, de participar disso. E aí o serafim vem com uma brasa, toca nos lábios dele, uma brasa ardente, e toca nos lábios dele. Então, neste momento do cântico do santo, ou do Hosana, como a gente costuma chamar, é um momento para você fazer que nem Isaías, de você perceber que você está presenciando algo miraculoso, maravilhoso,
grandioso que você não é digna. Você está cantando um cântico que os serafins cantavam lá no Antigo Testamento. Você está presenciando algo que Isaías não presenciou, que é o sacrifício de Jesus na cruz, que é a transubstanciação do pão. Alguém me mutou aí. Foi você, Cláudia? Desculpa aí, Rafa, foi sem querer. Não tem bomba, né? Gente, eu preciso terminar. Vamos terminar. Não queria dizer nada, mas desculpa aí. E chegamos à consagração. Nós falamos, e aqui eu anotei mesmo. Ó, o que está escrito aqui? Isso? Falamos disso semana passada. Isso eu já não falaria mesmo, porque nós falamos muito do momento da consagração na segunda-feira passada. Quem não estava, pede o vídeo, pega o vídeo. É momento, minha irmã, em muitas paróquias, inclusive na que nós participamos, né, faz-se adoração ao Santíssimo. Bom, adorar nunca é ruim, nunca é errado, mas é um momento mais adequado para você, minha irmã, contemplar esses milagres que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, oferecer-se junto com Jesus. Você é célula do corpo de Cristo. Ofereça-se junto com Jesus, contempla o milagre e já deseje ardentemente unir-se a Jesus. Ardentemente unir-se a Jesus. Esse é o momento da consagração. Vivencie o momento da consagração. Una-se a Jesus, contemple o sacrifício da cruz que se torna presente ali no momento da consagração. Com os olhos daí, o sacerdote, né, no final ele diz: Mysterium Fidei, eis o mistério da fé. E nós temos ali as respostas, não vai dar tempo de a gente repetir as respostas e meditar no significado delas, mas você preste atenção, a gente já repete no automático, né? As respostas no final ali, quando o padre diz, eis o mistério da fé, e não percebe o que nós estamos proclamando. Nós estamos, para proclamar aquilo, tem que estar em comunhão com Jesus, senão vai dizer só da boca para fora, né? Mas então, reze e medite, aprofunde-se nisso que você está dizendo, né? Porque a rotina, às vezes, ela nos faz desvalorizar o milagre. Não sei se vocês perceberam hoje, o sol nasceu. Certamente, algumas de vocês meditaram sobre isso. O sol nasceu. Isso é um milagre. Nenhum ser humano precisou fazer nada para que o sol nascesse. E não tem nada que a gente pudesse fazer para impedir que o sol nasça. Isso é divino. Isso é obra de Deus. Isso é milagre. Mas como acontece todo dia, a gente já não valoriza mais. E poderia citar outros exemplos, né? Num dos livros que eu indiquei para vocês, o autor dá o exemplo. Os turistas vão lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, para ver o Cristo Redentor, vai lá embasbacado, chora de ver o Cristo Redentor, quer tirar um monte de foto, tira várias fotos, né, em volta do Cristo Redentor. E tem gente que mora ali, e realmente é uma maravilha, né? É um monumento, é muito bonito, enfim. E tem gente que mora ali e que já nem percebe mais na paisagem o Cristo Redentor. Por quê? Porque já virou rotina, né? Então, talvez a gente, e eu coloco isso como alerta para você e para mim, indo à missa, depois de tantos anos, com tanta frequência, já não percebe mais que é um milagre, coisa que só Deus é capaz de fazer, acontecendo diante dos seus olhos, diante dos meus olhos, e eu já não dou mais o valor, já não me encanto como deveria me encantar, não louvo, não agradeço, e nem contemplo como deveria contemplar. Pensamos no Espírito Santo para manter a nossa fé viva, ardente, como se fosse o primeiro dia, né? Voltar ao primeiro amor, como diz no Apocalipse. A oração eucarística, ela é uma oração de intercessão pelo Papa, pelos bispos,
pelos falecidos, mas é para orar pelos falecidos. Né? Ah, mas eu não sei se ele está... A gente fala isso, né? Não sei se ele foi para o céu, se está no purgatório, se já está condenado. Minha irmã, confia em Deus e reza, entrega para a misericórdia de Deus. Rezamos por nós, como nós dizemos na oração, povo santo e pecador, e rezamos pelos santos, né? Maria e todos os santos. E você vai notar em todas as versões de oração eucarística, sempre a oração vai ser concluída com a oração assim, pedindo: por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Se você perceber, e olha só, quem faz essa oração é o sacerdote que preside a celebração, mas você celebra junto. Você reza junto pela igreja, por nós, pelos nossos falecidos. É o momento de lembrar dos seus falecidos. Não é ficar ali deixando a mente viajar e esperar o padre chamar a nossa atenção para a gente voltar para a missa. Não, é o momento de você rezar junto. Terminada a oração eucarística, também uma oração que só o sacerdote deveria, o presidente da celebração deveria fazer, que é a oração, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Vejam, é por Cristo, com Cristo e em Cristo que toda a oração é feita. Se não fosse por Ele, com Ele e nele, nada disso seria possível e nada disso faria sentido. E ao final dessa oração, que nós chamamos de doxologia, é o amém mais importante de todos. Esse amém é o amém que deveria ser cantado, deveria ser aclamado, deveria ser por todos rezado com grande fervor. Então você, na sua oração, porque esse amém, ele conclui toda a oração eucarística que o presidente da celebração fez e que nós oramos junto. E vamos para o Pai Nosso. O Pai Nosso não vamos aprofundar. O Pai Nosso, ele é a síntese do Evangelho, contém todas as orações que nós possamos fazer e rezamos. Rezamos o Pai Nosso na Santa Missa porque somos filhos e somos irmãos. E devemos penetrar nesse mistério de sermos todos filhos de Deus e irmãos. Aí sim, Cláudio, acho que já deu 10 horas. E aí Sim. Fica para um outro dia, uma outra oportunidade, que são as orações depois do Cordeiro, todos os símbolos, os significados nesse final. O mais importante é que você se lembre do que a gente falou na semana passada, o desejo de unir-se a Jesus e reconhecer com os olhos da fé que Jesus está na hóstia consagrada. Amém? Amém.